Gente, aqui no programa a gente tenta aí sempre abordar assuntos bacanas, felizes, né? Alto astral, mas a gente precisa falar de assuntos sérios, não tão legais, mas que precisam ser abordados. A gente vai receber daqui a pouquinho no nosso programa o Yuri Capelato, psicólogo. Ele já participou outras vezes conosco, deu orientações bem pertinentes, esclareceu algumas dúvidas e curiosidades sobre depressão, transtornos de ansiedade. O Brasil, no ranking de todos os países do mundo inteiro, o Brasil é o país que tem a população mais ansiosa do mundo, certo, Yuri? Se tem povo ansioso, estressado, é o povo brasileiro. Muito ansioso e realmente tem prejudicado muito o dia a dia das pessoas. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Nós separamos aqui, gente, existem diversos tipos de transtornos de ansiedade. Relembrando um pouquinho, inclusive, a nossa última entrevista com o Yuri Capelato, então os principais transtornos. O transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno de ansiedade de separação, mutismo seletivo, fobia específica, transtorno de ansiedade social, aquela fobia social. Desses transtornos, Yuri, pela sua experiência em consultório, qual é o mais comum? Qual é o que afeta mais os brasileiros? Olha, na verdade, todos têm aparecido, todos têm afetado e têm prejudicado a vida dos brasileiros. Então, a gente costuma ter, na infância, muito mais um mutismo seletivo, ou transtorno de ansiedade de separação. Já para adultos, a gente tem muitas fobias sociais, o transtorno de ansiedade generalizada. Uma fobia social, um exemplo, por exemplo. A gente tem milhares. Você pode ter fobias a animais, então aranha, cachorros. Você pode ter fobia a algumas situações específicas. Multidão, por exemplo, pessoa que tem medo de multidão. Sim, agorafobia chama. É a pessoa que tem entra em pânico quando vai estar aí dentro de lugares muito abertos, em lugares com muitas multidões, porque eles têm medo de ter um ataque de pânico e não saber como se cuidar. Então, eles têm medo de ficar doente, de ter algum problema e não saber como lidar com aquela situação. Então, eles têm medo de viver em multidão. É um nome específico que chama agorafobia. Nós temos aqui, inclusive, né? Essa Agorafobia é o primeiro item aqui desses transtornos mais comuns de ansiedade. Tem também o transtorno de ansiedade induzido por substância, medicamento, o transtorno de ansiedade devido a outra condição médica, o transtorno de ansiedade de separação e o transtorno de pânico. Esse transtorno de ansiedade de separação vale tanto para adultos, por exemplo, numa separação de casal, ou criança, uma relação muito apegada a algum brinquedo? É muito mais comum na infância, mas sim acontece em adultos também. Geralmente é a ansiedade de separar de alguma pessoa que tem uma carga muito afetiva para sua vida. Então, crianças que não conseguem se separar dos pais, medo de dormir sozinho no quarto, mas não de um dia ou outro, é uma coisa que causa realmente um prejuízo. Não consegue ir para a escola, fica tendo pensamentos de que os pais estão morrendo o tempo todo. E adultos também que não conseguem se separar de uma pessoa, mas geralmente é dentro de uma pessoa afetiva. E que são pensamentos de que sempre vai acontecer algo terrível com essa pessoa com quem você tem essa relação afetiva muito próxima. Os transtornos, de pânico também têm sido cada vez mais comuns e aqui a gente separou, né? Os ataques de pânico, eles são recorrentes, inesperados, então acontecem, como a gente costuma falar, do nada. Ele vem, aparece, né? Ele não avisa que vai chegar, não dá sinais. E aí é um medo intenso, desconforto intenso, que alcança pico em minutos e ocorrem 4 ou mais sintomas. Palpitações, coração acelerado, taquicardia, tremores ou abalos, a sensação de falta de ar, de sufocamento, dor ou desconforto torácico, náusea ou desconforto abdominal, calafrios, ondas de calor. Nesse caso aqui, o corpo fala com a gente, né, Yuri? Ele passa esse alerta, ó, tá acontecendo alguma coisa errada e, infelizmente, em função principalmente, né, do que a gente estava conversando, o povo brasileiro é um povo muito estressado, muito ansioso e cada vez mais tem desenvolvido, né, esses transtornos de pânico. Pois é, eu acho que é importante a gente relatar essas características de um ataque de pânico, porque muitas vezes as pessoas pensam, nossa, eu estou tendo ataque de pânico, estou mal, e na verdade ela está muito mais com preocupações recorrentes na cabeça. O ataque de pânico, ele gera essas alterações fisiológicas no corpo, então a pessoa realmente tem esse disparo do coração, se sente como ela estivesse ficando sufocada, então realmente dá uma sensação que a pessoa parece que ela já não tem mais controle, e realmente ela tem essa sensação, eu não tenho mais como controlar meu corpo. E por isso que para fazer um tratamento, ela precisa
precisa da medicação mais a terapia. Porque quando entra nesse ataque, ela realmente perde até o cuidado de conseguir ter um controle emocional. Então, a terapia vai ensiná-la, aos poucos, a desenvolver esse controle emocional para evitar esses ataques, mas a medicação vai poder tratar para evitar essas mudanças fisiológicas que acontecem no corpo. Porque quando a pessoa entra no ataque, ela realmente entra num sofrimento muito grande. É diferente dessa ansiedade normal do dia a dia, da pessoa falar, estou preocupado. É normal ser ansioso para a gente se preparar para as coisas. Um transtorno, ele gera problemas. A pessoa se impede de trabalhar, se impede de conseguir ficar bem numa situação que ela poderia estar. Ela não consegue ter aquela ansiedade normal. Ela vai para um pico muito exagerado que causa um sofrimento no dia a dia da pessoa. Então, é uma pessoa que realmente sofre, não é a ansiedade normal. Esse é um quadro hereditário? Eu até vou perguntar isso para você. A gente recebeu uma pergunta muito interessante, veio de Vitória, Brasil, estado de São Paulo. Nilza Beth Maria de Jesus, obrigada, Nilza, pela participação. Tati, tenho uma ansiedade absurda, ela diz aqui. Fobia, não tenho paciência de esperar. Da onde vem isso? O que isso pode significar? E ela questiona, é hereditário? Não necessariamente. Quando você tem casos hereditários na família, você tem casos de pessoas na sua família, de pais, tios, avós, você tem maior chance de desenvolver um transtorno de ansiedade, mas ela não é a única causa. Então, existem diversas causas que podem gerar um transtorno de ansiedade. Pode ser, às vezes, um cuidado muito punitivo na infância, ou uma pessoa que foi muito cobrada, ou uma pessoa que passou por um estresse muito grande, seja na infância, na vida adulta. Então, a gente tem que avaliar caso por caso para descobrir, dentro da história da pessoa, o que pode estar sendo fatores que estão gerando esse transtorno de ansiedade, uma autoestima muito baixa da pessoa que fica se cobrando achando que nunca vai dar conta e por que ela desenvolveu essa autoestima baixa. Então, você tem que avaliar dentro do seu histórico para você poder saber, assim, dentro da sua história de vida, o que é e se tem casos na sua família que podem fazer com que você tenha essa predisposição a desenvolver mais facilmente um transtorno de ansiedade. E se tiver, buscar o tratamento para não ficar sofrendo isso a vida toda. No caso desses transtornos de ansiedade, você comentou que o tratamento basicamente é medicamentoso e a terapia, né? Esse acompanhamento com o especialista. Dalva Sampaio participou. Tati, tive uma crise de ansiedade há 2 anos. Ainda faço uso de medicamentos. O tratamento vai ser contínuo? Vou ter que tomar para sempre? Não necessariamente. Vai depender do grau desse transtorno de ansiedade e se você está fazendo essa psicoterapia junto. Por quê? Porque o medicamento ele vai atuar nesses primeiros anos para você aprender a ter esse controle e não ficar tendo sempre os ataques, porque quanto mais ataques a pessoa sente que cada vez ela está piorando, né? Então vai cada vez aumentando mais esse transtorno de ansiedade. Então para evitar ter novos ataques. A psicoterapia, ela vai tratar para que você aprenda a lidar com os fatores, aí você falou em fobia. Fobia do quê? E aí aprender a lidar com essas fobias, trabalhar um autoconhecimento para descobrir o porquê que você está tendo esses transtornos, essas fobias, e você aprender a ter comportamentos de como agir para diminuir esse grau de estresse que o estímulo que te causa a fobia, que te causa a ansiedade, possa diminuir e você aprender a ter um controle. Vai te ensinar a ter mecanismos emocionais de você aprender a lidar com as reações dentro da sua cabeça e poder conseguir lidar melhor com a situação. E aí, conforme isso for melhorando, você vai conversar com o seu psicólogo e com o psiquiatra para ir diminuindo a medicação. Mas precisa desse acompanhamento para saber lidar. O remédio ele não te ensina como lidar com ataques futuros. Ele só ajuda a nivelar os seus níveis de neurotransmissores, as substâncias químicas no nosso cérebro, dos nossos hormônios, para você evitar novos ataques. Mas ele não vai te ensinar como ter esse controle para ficar sem o remédio. Por isso, a psicoterapia junto. Uma pergunta interessante chegou, Yuri. A Sheila Teixeira. Obrigada, Sheila, pela participação. Tati, tenho mania de comer as unhas, né? Roer muito as unhas. Isso pode ser um transtorno, algum tipo de transtorno de ansiedade? É muito comum roer unha por uma ansiedade, ou às vezes vira já até um comportamento obsessivo, né? Fica uma coisa que ficou um rito mesmo da pessoa. Então ela realmente precisa buscar o tratamento. É muito mais comum roer unha quando você está frente a alguma situação de ansiedade. Então você fica muito preocupado por alguma coisa, pessoas próximas de provas na escola, ou então no trabalho, tem alguma situação que está exigindo maior estresse, ou familiar, e aí onde você começa a roer a unha mais. Se você já faz isso há muitos anos, já virou um comportamento repetitivo que ficou gravado na sua cabeça. Já é um transtorno. Já é. E aí ela precisa fazer um tratamento para conseguir evitar essa questão de roer unha, porque chega a machucar mesmo, causa feridas. Então, ela poder buscar
um tratamento para diminuir a ansiedade ou até ver se não virou já um comportamento obsessivo, um comportamento compulsivo. Então, uma compulsão de roer unhas porque ficou como se fosse um vício, igual um fumar, qualquer outro tipo de vício, ficou um vício de roer a unha. Chegou uma participação muito legal de Rondônia. Olindina Maria Simões. Tati, tenho problemas sérios para sair de casa. Eu tenho muito medo de cair, ela diz aqui, Yuri. Quando sai, chega a ter tonturas, faz tratamento, mas ela diz que não consegue ver nenhuma melhora. E ela pede uma orientação. O que eu posso fazer? Obrigada, viu, Olindina, pela participação. Bom, Lindina, acho que primeiro você tem que ver assim, eu não sei quais tratamentos que você está buscando. Então, primeiro fazer uma verificação se existe algum grau biológico dentro disso, alguma coisa fisiológica. Então, passar com algum neurologista especializado em enxaquecas e migrânias para verificar se essas tonturas podem ter algum fator neurológico ou ter algum fator específico. Grande parte costuma ser por estresse, por tensão, então são as enxaquecas tensionais que causam essas tonturas que parece que vai desmaiar. Se não descobrir nada neurológico, aí tem que fazer um acompanhamento psicológico psiquiátrico para descobrir se não é realmente um grau de ansiedade que está gerando, que faz com que você tenha essa sensação, ou se pode ser uma hipocondria, alguma coisa que eu fico toda hora com uma fobia e essa ansiedade que gera essa fobia, é uma fobia específica, com medo de ficar doente. E essa fobia em relação à saúde pode gerar alguns sintomas, sim, como a gente passou nos sintomas. Um dos sintomas é essa tontura, essa sensação de que vai desmaiar, que vai ter a perda. É uma ansiedade, você está antecipando algo que você ainda nem está sentindo. E aí você precisa buscar esse tratamento. Maria Aparecida participou de Alfredo Vasconcelos, Minas Gerais. Beijo para todos de Minas. Parei de fumar há alguns dias. O que posso fazer para acabar com a minha ansiedade e não voltar a fumar? É algo muito difícil, né? Você largar um vício, a bebida, o fumo, enfim. Precisa ter muita coragem e depois se permanecer corajoso, né, Yuri? Ela pede aqui um auxílio. Tem alguma dica, alguma orientação para essas pessoas que querem, de repente, parar de fumar, né, ou mesmo parar de beber? Primeiro, dá parabéns pelo esforço, está Merece. buscando a sua saúde, e a gente sabe o quanto é difícil, porque a nicotina, ela tem um alto grau de dependência que ela causa no cérebro, então realmente as primeiras semanas e meses são os piores, porque esse grau de dependência cria na cabeça da pessoa essa coisa como se ela estivesse sentindo falta de água, de comida. Então, a falta de nicotina realmente é como a gente ficar muito tempo sem água e a gente fala, eu quero beber. Então, aumenta muito mais a ansiedade, sendo que a gente sabe que essas dependências por álcool, drogas, cigarro, a gente já gera por ansiedade, por angústia. Então, você pode buscar aí vários tipos de tratamentos. Existe hoje até tratamento medicamentoso que auxilia a diminuir isso nesse período até você poder tirar essa dependência. Existe a terapia, existe meditações, é você poder manter sua cabeça fazendo coisas, não ficar muito numa ansiedade, ficar muito ociosa, porque senão você vai aumentar essa ansiedade. E você poder buscar um apoio com a família, buscar apoio com amigos, evitar substâncias que aumentam a necessidade do uso do cigarro, da nicotina, então café, bebida alcoólica, aquelas situações que vão te levar a querer voltar a fumar, que é o que já acontecia antes. E aí isso você vai poder diminuir um pouco esse nível de ansiedade. Você não vai zerar a sua ansiedade, você vai aprender a lidar com a sua ansiedade, a poder ficar ansiosa e se preparar para a situação, sem gerar aquela necessidade de ter que estar calma o tempo todo. Não precisa ficar calma. Pode ficar um pouco ansiosa sem precisar do cigarro para isso. E, se você sentir que não está dando conta, não tenha medo de buscar uma ajuda profissional, porque isso vai poder te ajudar muito. Próximo bloco a gente continua essa prosa. Perfeito. Combinado? E ó, você que está em casa me assistindo pode participar